pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Luiz Gustavo e nesse vídeo de hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais importantes para o marketing digital, que vai ser responsável aí para atrair os seus clientes, os seus futuros clientes, né? Que estejam interessados aí no seu assunto. O assunto é sobre SEO, principalmente para o Google, que é o principal site de buscas, né? Tem o Bing, tem outros que funcionam também, mas o Google é o principal. Então, o foco aqui nós iremos abordar uma linguagem apenas para o Google, tá? É óbvio que o assunto de SEO ele é muito complexo, ele tem muitas coisas que são essenciais, tem muita ferramenta, tem muita maneira de você trabalhar. Existem cursos e cursos que tratam disso, tá? Existem novas atualizações, mas aqui eu vou dar uma pincelada de um modo geral e o que você pegar aqui vai te ajudar e muito a você compreender o seu projeto e o processo como você vai elaborar o SEO do seu site para ficar bem ranqueado no Google, tá bom? Então eu vou sair aqui da tela para você prestar atenção aqui nessa aula. SEO para o Google de forma simples. A sigla SEO vem de Search Engine Optimization, né, que significa otimização para mecanismos de buscas, né, que é, na verdade, você está ali bem ranqueado, né? O Google ele tem um sistema de ranqueamento de sites na qual você ou consegue estar bem posicionado, seja na parte orgânica ou na parte de publicidade, que é na parte paga, tá? Então, eu aconselho você fazer um pouco dos dois, desde que você tenha, obviamente, orçamento para pagar o Google AdWords, né? E impulsionar o seu site e também levando em consideração o que nós iremos falar aqui para que a sua parte orgânica também seja bem feita, tá? Ele potencializa o SEO, né? Ele potencializa e melhora o posicionamento de um site em mecanismo de busca como o Google, tá? O Google ganha muito dinheiro nessa questão de você procurar a primeira página. Ah, mas Gustavo, o SEO eu não gasto nada. Sim, você não gasta. Porém, o seu site, para bater alguns pontos nessa questão de ranqueamento, ele tem que ser um site responsivo, eu vou falar mais para frente, ele tem que ter uma informação de qualidade. Então o Google acaba monopolizando ali a informação. Então quando uma pessoa ela tem uma determinada dor, ela vai procurar no Google porque ela sabe que ali estará as respostas, pelo menos no que a internet provém, né? Ali estará as respostas para aquela dúvida, para aquela questão que a pessoa quer resolver. Então, mesmo que você não gaste nada no AdWords, você está de uma certa forma gerando renda também para o Google, porque você vai criar o conteúdo e ali a pessoa que está interessada naquele conteúdo pode acabar achando o seu site, mas de uma certa forma você está preso ao Google, tá? Então, o Google é uma ferramenta importantíssima, grandiosíssima, enfim, não dá nem para mensurar o tamanho dele. Leva tempo para fazer um SEO de qualidade, porém os resultados orgânicos são essenciais para o sucesso do seu negócio digital. Quando eu falo que leva tempo, é porque a questão de ranqueamento ela exige muito trabalho, tá? Você não é da noite para o dia, da noite para o dia apenas se você pagar. Se você pagar um Google AdWords, aí sim você consegue se posicionar melhor, se posicionar bem. E ainda assim, dependendo da sua concorrência, mesmo que você pague bem, corre o risco de você ainda não atingir ali os objetivos de um site, por exemplo, que já está há muito tempo ali na primeira página, tá? Então, existem uma série de fatores que são levados em consideração. Mas digamos que você vai começar um trabalho agora, ou você já tem um site, mas nunca pensou nisso, né, em como trabalhar o SEO, você tem que entender que é um trabalho de médio e longo prazo. Então você vai começar a melhorar algumas coisas em pontuações de ranqueamento, né, em algumas coisas que a gente vai falar aqui. E também, como eu disse, né, existem cursos e estratégias diversas assim que podem
ajudar. Mas assim, a base é o que a gente vai dar aqui, tá? No on-page se enquadram os esforços feitos em seu blog. Então, dentro do seu blog, aquilo que você vai mexer dentro do seu blog é chamado de on-page, tá? Por exemplo, você cria um post novo e utiliza ferramentas de SEO. Ferramentas de SEO, se você nunca mexeu no WordPress, ele possui algumas ferramentas lá de SEO gratuitas e pagas também. Existem outras plataformas que também possibilitam que você consiga utilizar ferramentas que te ajudam no SEO, tá? Já o off-page é quando você faz um direcionamento de links, né, mais conhecido como link building. Então ali você estará, por exemplo, indicando um outro site, né? E ali você fazendo esse link building tem como esse site também indicar o seu também, o seu trabalho. É feito como se fosse um efeito boomerang, né? Então assim, você indicar de onde vem a autoria, dependendo se você copiou de algum lugar, ela é uma das melhores estratégias e até honesta, né? Que você faça isso também. E a outra pessoa, muitas das vezes, se vê grata também. Se você tem algum blog de referência que tem um excelente conteúdo, você faz ali, demarca ali o link, mesmo que você esteja enviando aquela audiência para outro blog, mas esse trabalho ele é feito, a internet ela é muito, ela ainda bem que ela tem um pouco de união, né? Então às vezes o próprio autor do outro blog pode acabar também indicando o seu blog também. Então existem maneiras de você utilizar o SEO e uma delas é você utilizar esses links, né? Na qual você, honestamente, dependendo da forma como você, do conteúdo que você vai utilizar, você vai lá e marca ali o outro site, né? Um site de referência ali no caso. Ou seja, inserir link de outros sites e conseguir que eles também linkem no seu site, que é o que a gente falou aqui. A palavra-chave, que é um outro ponto também, como nós falamos de link, né? Você utilizar esse link, o link ele possui códigos que são rastreáveis, tá? E existem ferramentas que hoje possibilitam com que você, se você marcou um determinado link, aquela ferramenta avisa o dono daquele blog que ele foi falado, né? Que ele foi falaram do nome dele, do site dele, num determinado lugar e ali tem como saber. Já a questão aqui da palavra-chave que a gente vai falar aqui, existem ferramentas, até mesmo gratuitas. Por exemplo, se você for no próprio site de busca do Google e você digita um começo de uma palavra, por exemplo, vamos falar emagrecimento, e você começa digitando emagrecimento, já vai aparecer uma sequência de outras palavras, né? Como se fosse uma indicação de alguma coisa muito bem pesquisada, né? Então, emagrecimento vai estar lá rápido, simples, sem malhar, já vai aparecer as dicas do próprio Google, né? E também tem os sites palavra-chave do próprio Google, na qual você faz ali o cadastro no AdWords e ali na ferramenta de palavra-chave. Eu sei que é uma explicação às vezes até densa, né? Mas para você fazer um bom SEO, você tem que pesquisar a palavra-chave e na qual você quer falar daquele assunto. Às vezes você já está determinado a falar de um determinado assunto, mas aquele assunto ele pode, você tem uma linguagem para ele, você acredita no conteúdo, mas quando você vai procurar uma palavra-chave referente àquele assunto, de repente você já pega uma ideia de uma coisa que é mais bem digitada, né? Referente a esse assunto mesmo. Só que você vai ter que mudar o foco e escrever ou até mesmo gravar um vídeo de uma outra maneira, porém falando do mesmo assunto, mas mudando ali o nome. Por exemplo, digamos que a palavra carros ela é muito mais bem pesquisada do que a palavra automotivo. Então, se você ia criar um texto ou um título, né, com a palavra automotivo, ao invés de você falar automotivo, você fala carros. Então, você sabe que a palavra carros é mais bem pesquisada. Então, isso já é uma coisa que você vai mudar no seu site e ali você consegue
trabalhar melhor o seu SEO, já entendendo que a palavra carros, nesse exemplo, ela é muito mais bem pesquisada do que a palavra automotivo, automóvel, né? Você vai informar ao buscador que o seu texto contém o conteúdo que a pessoa está procurando, né? Isso é o básico dos básicos do entendimento do que é SEO, que é você, de fato, você continua ali, você tem uma ideia de conteúdo, mas muitas das vezes a linguagem pode não ser a correta. Então, se você tem uma ideia de conteúdo e você possui uma linguagem, se você fizer uma pesquisa de palavras-chave, você vai entender ali qual que é a linguagem correta, né? Mesmo continuando ali no seu conteúdo, até mesmo porque você precisa falar e fazer alguma coisa que você entenda, né? Isso daí já entra num outro assunto, mas é importante que você fale e entenda de um determinado assunto X. Então, a única coisa que você vai mudar aqui é que quando você for fazer uma pesquisa do que tem sido falado referente ao seu assunto, você vai ver que uma determinada palavra-chave cai melhor do que às vezes a que você queria colocar, né? Você deverá pesquisar antes as palavras-chave antes de elaborar os seus conteúdos. O título. O título deve despertar o interesse do leitor, o chamando para a ação. O título, muitas das vezes no SEO, né, a forma como você escreve o título e o início da sua frase, ele já vai aparecer na descrição já no começo ali. Vamos supor que o seu site vai aparecer ali na primeira página, já direto. O título da sua publicação, ele já vai aparecer lá no começo, né, do Google, né, da página do Google. E é aquilo que vai chamar a atenção de uma pessoa para clicar ou não, né? Entre, sei lá, vamos por 20 sites que estarão ali, né, os seus links, é como se fosse um convite para a pessoa acessar aquela página, o seu título, né, e o início da descrição já vai estar ali de maneira resumida, aparecendo ali para que você desperte o interesse ou não do seu cliente, tá? Então, é muito importante que você entenda que o título ligado à palavra-chave, como eu falei anteriormente, ele tem que ser um título chamativo. E aí, como nós falamos muito aqui no meu canal, você vai ter que utilizar gatilhos mentais, né? Que vai despertar curiosidade, você vai ter que despertar o interesse da pessoa para que a pessoa se sinta motivada a clicar. Algumas vezes é importante você pedir opinião de terceiros, né? Você pede opinião de terceiros, faz um teste, faz um convite, né? E pergunta, você clicaria, por exemplo, num texto assim, e o que você sentiu, você tem que buscar a sinceridade da pessoa. É claro que quando você coloca na internet, você está falando de milhares ou até milhões de pessoas que poderão ver ali o link. E você, malemar, vai conseguir perguntar isso para algumas dezenas de pessoas. Porém, você tem que entender que o gosto daquele seu amigo, de um conhecido, existem muitos semelhantes, né? Então, digamos que existam 10 mil pessoas que pensam igual ao seu amigo, ao seu conhecido. Então, você tem ali uma probabilidade, uma propensão de atrair pessoas com um título que agradou um conhecido seu. É assim que é feita as pesquisas de mercado, de política, por exemplo. Eles não entrevistam muita gente, mas ali eles vão pegando uma base dessa questão de similaridade, né? Eles vão fazendo ali uma pesquisa de faixa etária, de trabalho, de filhos, e eles sabem que muitas pessoas pensam igual. Então, essa forma de pensar igual faz com que eles consigam ter margens de erros e tudo mais em questão de pesquisa. Mas isso é um outro assunto, mas que você entendendo isso é muito interessante também você pedir opiniões, né, de outras pessoas para ver o que você sente quando você lê esse título aqui, por exemplo. A descrição, que é o que eu já falei aqui, é um resumo do seu conteúdo que será informado ao buscador para que ele saiba do que se trata o seu artigo. O Google é como se fosse um intermediário, né? A pessoa que tem uma dor e ele sabe, ele vai ligar essa pessoa ao conteúdo relevante. Então, o conteúdo relevante sendo o seu, utilizando essas maneiras, porque
O SEO nada mais não é nem para você atrair o cliente, tá? Em si, o SEO. O SEO, na verdade, ele é utilizado para você atrair o site de busca, porque como tem muitos, essas estratégias fazem com que o código do Google encontre o seu mais facilmente do que outras pessoas que não vão fazer, outros sites que não vão fazer esse tipo de procedimento. O SEO não é para atrair a pessoa em si, ele é para ranquear e posicionar o seu site. Então, uma coisa é você utilizar gatilhos mentais para aí sim atrair o link, o clique, né, da pessoa que estará lendo. Outra coisa é você utilizar estratégias de SEO. É óbvio que o SEO vai melhorar o seu site, eu vou falar aqui um pouco sobre imagem, essas coisas, mas o SEO ele é uma coisa voltada para o Google, tá? Então, se você tem o seu negócio e você está querendo divulgar o seu site na internet, tem que prestar atenção nesses ranqueamentos do Google, tá? 75% das pessoas não passam da primeira página de busca. Você tem que estar na primeira página. Aquelas outras páginas que tem lá embaixo, muita gente não acessa, tá? Se não estiver, o seu conteúdo não estiver lá na primeira página, dificilmente alguém vai procurar na segunda, terceira, enfim, em diante. É muito difícil alguém lá embaixo e se encantar assim, com o seu conteúdo e querer clicar nele e gostar do seu conteúdo. Então, tem que estar na primeira página. Nem que você mescle ali SEO no começo e separe um pouco de AdWords também, que é a publicidade paga, mas você tem que tentar se colocar na primeira página. Você consegue fazer, saiu fora aqui de esquadro, mas você consegue fazer um bom SEO apenas fazendo ajustes internos, como planejar a palavra-chave, usar links internos e externos. São pontuações, né? São maneiras e formas de você utilizar. Então, quando você cita um outro site e faz um link, quando você cita dentro do seu próprio site uma outra postagem sua, mais um link, e ali você planejou bem uma palavra-chave, você pesquisou ela e formulou o seu texto em torno dessa palavra-chave. Então, são formas e maneiras de você utilizar o benefício do SEO, tá? Então, dá trabalho? Dá, porque você tem que não só pensar no conteúdo, se é você que vai criar o conteúdo, né? Mas você precisa pensar nessas estratégias pequenas, indicando uma coisa dentro da outra, né? E ali, assim, você vai conseguindo, aos poucos, pontuando, né? Porque ele quer criar uma comunidade. Por exemplo, a questão de você indicar um outro link. Por que o Google faz isso? Porque você detém, né, a atenção da pessoa e ali se a pessoa ela lê o seu conteúdo, mas ainda assim ela gostou daquele link, ela clica naquele link e ela vai permanecendo ali ainda assim no ciclo que o próprio Google criou. Então são posicionamentos que você vai estar se colocando à disposição, por exemplo, do Google, da empresa. É como se você estivesse dizendo que você está ali para contribuir, não somente de conteúdo relevante, mas também com outros sites, tá? Criar um título que desperte o interesse do leitor e diversas outras ações disponíveis. Essa questão do título ligado com a palavra-chave, se você entendeu lá qual palavra-chave está mais bem posicionada, né? Então, ali você criou um título juntamente com conteúdo ligado ao título, né? E você vai fazer ali essa tentativa, né? De despertar o interesse. É claro que nas primeiras tentativas você não consegue, mas você vai aperfeiçoando, né? Você vai melhorando ali o seu site. Então é de maneira gradual. Por isso que eu falo que demora, né? Procure unir a palavra-chave com conteúdo de qualidade, sem erros de ortografia, por favor, né? Um site responsivo e rápido e imagens leves e de qualidade. Se você vai mexer com WordPress, existem muitos plugins que ajudam, facilitam isso. E você vai ali trabalhar, você vai customizar o seu site, mas você tem que entender que você vai criar um site responsivo.
O site responsivo, ele entra no celular, você acessa ele pelo celular de maneira tranquila, um notebook de maneira tranquila, no computador, na TV. Então, é um site responsivo e é um site que carrega rápido, tecnologia atualizada, imagens que são leves, boas de qualidade, mas são leves. Então, você tem que levar tudo isso em consideração. Por quê? Se o seu site travar, não tiver uma boa hospedagem, por exemplo, ou, enfim, ele é um site muito pesado, né, com vídeos correndo, por exemplo, antigamente a tecnologia em flash, por exemplo, pesava muito vídeo. Então, tem que ser responsivo, ele tem que se enquadrar ali muito bem, seja no celular, seja no notebook, e obviamente os erros de ortografia, né? O seu texto tem que estar caprichado ali para que o intuito principal seja que o cliente, a pessoa que foi procurar alguma coisa, por mais que ela não compre nada de você, mas para ranquear o seu site, um número determinado de pessoas precisam estar ali constantemente. Ali você vai ganhando pontuação no Google e vai subindo cada vez mais ali no ranqueamento. Os mecanismos de busca querem facilitar a vida de seus usuários e assim oferecer sites com esses requisitos acima. Né? Basicamente aí um resumo, né, daquilo que já foi falado, que é você pegar tudo isso que a gente falou. É óbvio que tem muita coisa para ser feita, muita coisinha que você vai lá e tem que aprender como mexer, por exemplo, que a minha proposta aqui, a princípio, não é ensinar esse como mexer, mas o que fazer, né? Então, você tem que ter essa noção de que você fazendo esse trabalho de título, de texto, de imagens, cuidando para que o seu site seja responsivo, você compartilhando o link de terceiros, de outros sites, você compartilhando dentro de cada postagem sua outros links seus internos, né, de sites, e assim você vai posicionando, né, o seu site cada vez mais. Se você tem às vezes um conteúdo que já está, é um post na qual você já vai apresentar também alguma coisa que você vai vender, que vai gerar renda, ali você pode unir também, separou ali aquela verba e utiliza também o AdWords, né? Vai lá e paga e já é uma publicação patrocinada. Porém, você tomando esses requisitos, esses cuidados, né, com o SEO, acaba que o site de busca, o mecanismo dele ali faz essa união entre SEO e também a publicidade paga. E acaba que você fica mais bem posicionado ainda, tá? E para fazer o SEO também é um ranqueamento, porque às vezes se um cliente já está lá pagando há muito tempo para estar na primeira página, você quando inicia, se você não souber, né, aqui o intuito não é falar de SEO, de AdWords, né, mas sim de SEO, mas você precisa saber de algumas coisinhas do AdWords para você unir também com o SEO. Mais para frente eu falo de algumas coisas de AdWords também, mas a princípio aqui o assunto de SEO é esse, tá? Vou deixar o conteúdo aqui abaixo, se você quiser, vai estar lá no meu Facebook, na minha página, e ali se você gostar, dá uma curtida, compartilha aí e se inscreve no canal também. Um forte abraço e até os próximos vídeos.